Tipos de articulação. Que é articulação? Quais são os tipos? Você vai matar esse problema agora nesse vídeo. Sou o professor doutor Elisaldo Mendes e estou aqui para te dar aquela ajuda. Bom, primeira coisa, o que é uma articulação? Toda vez que eu tenho encontro de dois ossos e esses ossos eles estão interagindo de maneira fixa, semimóvel ou móvel, já vou te explicar isso, você tem uma articulação. Como assim, Elisaldo? Vamos lá, eu tenho movimento, articulação com movimento, tem articulação com pouco movimento, que é semimóvel, e tem articulações sem movimento, são as imóveis. Joia? E aí eu vou trabalhar com com o movimento e com a estrutura dela. Por exemplo, uma articulação imóvel. Uma articulação imóvel. Qual é a estrutura dela? Uma estrutura fibrosa. Exemplo, suturas do crânio. Já vou te mostrar as suturas em 3D para facilitar a sua vida. Então, uma articulação imóvel, ela tem por material o tecido fibroso, formando as suturas. Uma articulação semimóvel é aquela que ela tem uma pequena mobilidade, mas não como nos membros superiores, que você tem muito movimento. É uma articulação semimóvel. Então, essa é uma articulação que o material utilizado são o quê? Cartilagens. Então, uma articulação cartilaginosa é uma articulação semimóvel. Joia? E uma articulação móvel, ele é uma articulação que tem um conjunto de estruturas maior. Ela tem uma cápsula articular, ela tem ligamentos, ela tem uma membrana sinovial, ela tem líquido sinovial ali dentro. Então, uma articulação que tem essa característica sinovial é uma articulação móvel. Ombro, cotovelo, dedos, punho, ATM, articulação temporomandibular, todas essas são articulações sinoviais ou articulações móveis. E agora, para ficar bom, vamos para o nosso 3D aqui, que você vai gostar disso. Pronto, aqui estamos com o nosso 3D. Vamos trabalhar aqui com esse camarada e vamos virar ele aqui. Pronto. Aqui você está vendo as suturas. Então aqui de um lado você tem o osso parietal direito. Está vendo as ranhuras? Se eu marcar outro lado, ó. Então aqui eu tenho material que fibroso. Então tanto na sutura sagital quanto na sutura coronal, lembrando que você teve uma live aí onde eu mostrei os nomes das suturas do crânio, então você já sabe essas suturas quem são. Então esses ossos eles se articulam entre si, porém não há movimento. Automaticamente a gente está falando de articulações o quê? Imóveis ou fibrosas. Joia? Agora, quando eu desço para cá para o osso externo, eu tenho algumas estruturas ficaram em verde aqui agora. Troquei, ó. Aqui são as costelas. Aqui são as cartilagens costais. E aqui o osso externo. Então, se você olhar, as costelas em si, elas não se conectam diretamente ao nosso osso externo. E não vou falar aqui sobre costela verdadeira, costela falsa, costela flutuante. Eu quero falar da articulação. Aqui eu tenho articulações semimóveis. Isso é extremamente importante porque, olha só, se não fosse assim, seria impossível a massagem cardíaca. Né? Aquela hora que você posiciona a mão, vai utilizar o calcanhar da mão, que é essa área mais inferior da palma da tua mão, e vai encaixar em cima do osso externo e faz o movimento. Se você não fez um curso de primeiros socorros, eu recomendo que faça. Corpo de Bombeiros sempre tem cursos muito bons, vale a pena fazer. Então, a massagem cardíaca ela só é possível e ela salva vidas porque a articulação externo-costal é uma articulação semimóvel, cartilaginosa. Ou seja, quando você faz uma pressão ali, o externo desce, comprime o coração contra as vértebras da sua coluna e faz com que o sangue saia dele. E assim você continua alimentando, principalmente o encéfalo, e não deixa o coração parar. Joia? Isso é possível graças a esse modelo de articulação. Vou voltar para cá. Agora eu vou fazer uma mágica aqui. Vamos pegar tecido conjuntivo. Vamos aumentar isso daqui. Pronto. Agora eu botei mais tecido conjuntivo. Quero chamar a sua atenção aqui. O que você está vendo aqui? Você está vendo aqui uma cápsula articular. E isso aqui, Elisaldo, que são essas coisas? Isso aqui são bolsas, tá? Bolsas. Mas eu vou falar disso daqui. Então, o que eu tenho aqui? Lembra, para que você possa ter movimento, para que esse movimento aqui no ombro, ó, possa acontecer, como assim movimento? Eu não estou entendendo. Se você olhar, ó,
Olha o movimento aqui da articulação do ombro, ó. Aduziu, levantou. Então aqui você tem uma movimentação que acontece, ó. Enquanto o outro está estabilizado, esse aqui se movimenta. Então, exercício funcional com kettlebell. Joia? Pronto, deixa eu voltar aqui no nosso esqueletão ali. Beleza. Por que esse movimento, enquanto a gente vai falando, eu vou fechando essas guias aqui para não atrapalharem. Uma cápsula articular, numa articulação sinovial, nós temos alguns componentes muito importantes. Você viu, externamente é a cápsula articular, o principal componente, que vai proteger a sua articulação. Mas não é só isso. Nas epífises, nas pontas dos ossos, no caso aqui, como eu estou mostrando o húmero, vamos lá, vamos botar aqui o tecido conjuntivo para vocês. Pronto. Mais um pouquinho. Nesse caso aqui, você está vendo a nossa articulação do ombro. Eu tenho, vamos separar aqui. Eu tenho uma cartilagem articular aqui na cabeça do húmero. Isso aqui é uma cartilagem, você vê que ela é até brilhante, lisinha. Então, aqui representa uma cartilagem funcional. Se eu for lá e pegar a escápula, eu vou encontrar a mesma coisa aqui na cavidade glenoide. Então, aqui eu tenho duas cartilagens articulares que vão, né, interagir durante o movimento. Só que elas não estão sozinhas, elas têm a cápsula articular para proteger, e dentro dessa cápsula articular eu tenho um líquido sinovial, que funciona como um óleo para lubrificar essa movimentação acontecer. Então, quando você, né, vai para a academia, vai treinar, vai fazer seu exercício, você vai aquecer a musculatura e vai aquecer a articulação. Qual é o objetivo de mobilizar essa articulação? Trabalhar a mobilidade também, mas não só. Fazer com que esse líquido sinovial se aqueça e se movimente ali dentro para lubrificar e proteger essa articulação. Isso é extremamente importante. Então, as articulações sinoviais, elas permitem mais movimento, mas elas têm, vamos lá, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial. Uma articulação fibrosa, sutura do crânio, não tem isso, só tem o encaixe das fibras. Uma articulação cartilaginosa, como você viu ali externo-costal, também não tem isso, só tem as cartilagens. Então, somente a cartilagem protegida com líquido sinovial, ela somente está presente onde? Na articulação sinovial. Beleza? Então, vou voltar com a imagem aqui. Beleza, deixa eu voltar. Cadê? Pensei que tinha ido, não foi? Aí. Beleza. Vamos dar também uma classificação funcional, né? Quando isso se mexe ou não se mexe. Então, olha só. Ouve e anota aí. Sinartrose. Sinartrose são aquelas articulações imóveis, né? Seria quem? As articulações fibrosas. Isabel, você falou que são articulações fibrosas. Sim, uma articulação fibrosa, ela é uma sinartrose, ou seja, uma articulação imóvel. Quando eu falo de uma articulação que é semimóvel, que é cartilaginosa, eu estou falando de uma anfiartrose. Anfiartrose. Então, as articulações externo-costais são anfiartroses. Elas são o quê? Semimóveis e cartilaginosas. E as diartroses são as articulações livremente imóveis, são aquelas que têm cápsula articular. Então, articulações dos dedos, do punho, do cotovelo, do ombro, do quadril, do joelho, beleza? Do tornozelo. São aquelas que dão para a gente mais movimento. E agora vamos lá, vamos pensar no macete. Vamos criar uma regra de bolso. Regra de bolso, o que é isso? Olha só, repara. Existe um padrão bem direto. Fibrosa tende a ser o quê? Sinartrose, imóvel. Cartilaginosa é o quê? Anfiartrose, pouco móvel. Sinovial, ela é o quê? É diartrose, ela é bem móvel. Então, cruza, faz um quadrinho. Você bota lá, por exemplo, movimento, imóvel, semimóvel, imóvel. Do outro lado, material. Então, se é imóvel, fibroso, muito bom. Se é semimóvel, cartilaginoso. Se é móvel, sinovial. E do outro lado você coloca os nomes. Se ela é imóvel, ela é o quê? Sinartrose. Se ela é semimóvel, ela é o quê? Anfiartrose. E se ela é muito móvel, ela é diartrose. Faz um quadrinho. Geralmente nas minhas aulas, eu faço esse quadro com a galera. Então, você... Poxa, eu me perdi.
tem problema nenhum, a aula está gravada. Pausa, volta e faz o seu quadro. E ali você vai utilizar relacionando. Ah, eu vou ter que decorar? Você vai acabar memorizando, mas você vai relacionar e vai criar a sua maneira de entender isso daí. Então, não é difícil. Agora, por exemplo, quando eu falo de uma articulação móvel, por exemplo, vamos lá, vou pegar aqui o cotovelo. Aqui também, no cotovelo, também tem o quê? Uma articulação sinovial. Ele é sinovial. Só que aí ele vai... O que eu tenho no cotovelo? Eu tenho o quê? Flexão, extensão e rotação. Vamos pensar na flexão e extensão. Uma articulação sinovial que faz flexão e extensão, ela é conhecida como uma articulação dobradiça, do tipo dobradiça. O nome correto é ginglimô. Ginglimô. Mas também serve como uma articulação dobradiça. E você vai pensar em quem? Ah, vou pensar aqui nos dedos, vou pensar no joelho, vou pensar no cotovelo, tá certo? Tá certo. Quando eu tenho uma articulação, e eu posso usar o cotovelo? Posso, mas vou te dar um outro exemplo. Ó, articulação aqui, ó, da nossa cervical, região atlanto-occipital, né? Vamos melhorar. Atlas e axe, atlas axial, atlanto-axial. Então, você sabe que o atlas é aquela mais lisinha e o axe tem um dente. Então, esse dente se articulando em atlas forma um tipo de articulação chamada articulação sinovial em pivô ou trocoide. Articulação em pivô ou trocoide. Você vai pensar aqui no dente do axe, né, girando na nossa primeira vértebra em atlas. Joia? Eu tenho também outras articulações. Ah, não falei, não mostrei, né? Foi mal. Vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui eu peguei atlas e logo embaixo eu tenho axe. Deixa eu separar ele aqui. Esse dente do axe tem uma área articular. Quem que vai estar aqui em cima? Atlas. E aí o dente do axe, quando eu faço esse movimento, ele vai girar ali dentro. Por isso que é uma articulação em pivô ou trocoide. Joia? Beleza, entendi, Elisaldo. Agora vamos pensar aqui. Vamos lá no punho. No punho a gente tem outros tipos de articulação. Não vamos gastar muito aqui, não. Vamos lá. Vai ficar melhor. Aqui você está vendo os retináculos, né? Ó, aqui você está vendo os tendões. Mas o que eu vou tirar isso daqui. Que eu quero mostrar a articulação. Agora já dá. E vários ligamentos, não vou tirar os ligamentos. As articulações que eu tenho aqui no punho são articulações condilares ou elipsoides, né? Elipsoidea é o correto. O que você tem ali? Você tem movimentos em dois planos, né? Sem rotação, mas em dois planos. Então, eu posso ter flexão, extensão e desvio radial unar. Ainda aqui nesse... Opa, peraí. Ainda aqui nesse conjunto de articulações, eu tenho também articulação celular, né? Que movimentos em dois planos também, como seria, por exemplo, a base do polegar. E aqui, a base do polegar, vai acontecer aqui. Uma articulação celular. Você vai... Opa, vem para cá, Miguel. Você vai ter alguns momentos que vai poder deslizar. Nós ainda temos as articulações esferoides, né? Que seria esfenoide, que seria... O esfenoide eu confundo, é da esferoide e esfenoide. Esfenoide é um osso no teu crânio, então é esferoidea. Então, uma articulação esferoide tem a ideia de uma bola de soquete. E aí você tem o ombro, mas você também tem quem? O quadril. Olha a cabeça do fêmur aqui, galera. Olha isso. Ah, aquela articulação, né? Uma cartilagem bem lisinha, Elisaldo. Sim, claro. A gente vai envelhecendo, isso vai mudando, né, galera? Infelizmente, isso é a realidade. Vai mudando e muda rápido. Joia? E a gente tem também a articulação plana, né? Como alguns ossos também do carpo ali, que você tem algum nível de deslizamento. Você consegue deslizar ali. Joia, galera? Então, você acabou de ver os tipos de articulação sinovial. E aí tudo isso faz bastante sentido quando você começa a estudar essa anatomia mais prática, mais no movimento. Então, você que está... Por exemplo, eu estou agora com uma turma de anatomia do sistema músculo-esquelético, que seria a antiga anatomia locomotora, que você vai aprender o movimento. Então, para os alunos, meus alunos, eu vou até indicar esse vídeo, vai ajudar bastante. Mas todos nós estamos estudando anatomia, é bom de saber isso. Então, vamos lá, galera.
nós temos os principais tipos de articulação: imóveis ou fibrosas, exemplo, nosso crânio. Nós temos articulações semimóveis, e aí eu dei para vocês aqui articulações externo-costais, mas a sínfise púbica ali na entrada, na frente da sua pelve também é isso. Coluna também vai ter sínfise, né, que são os discos intervertebrais, então você vê em mais lugares. E as sinoviais são aquelas que dão um movimento, e você tem vários tipos de articulação sinovial. E se você achou que essa aula é bacana, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, dá uma curtida aí que isso ajuda o canal. O segundo, manda para alguém que precisa estudar. E para você que quer diferenciar, quer ir mais, eu vou deixar dois links muito legais aqui embaixo para você. O primeiro é um grupo de estudos. Se você caiu aqui de paraquedas, alguém te mandou o vídeo, você não me conhecia, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp 0800. Lá é um grupo silencioso, eu mando material, eu mando aviso das aulas que tem aqui, você não perde nada. E se você realmente quer dominar a anatomia e fisiologia de uma vez por todas, o seu lugar é na comunidade de Fisiologia Humana, onde tem aulas ao vivo comigo, fechadas, não vem para o YouTube essas aulas, são aulas que ficam na nossa própria plataforma. A gente tem um grupo fechado somente para os membros, a gente tem inteligência artificial treinada para te ajudar, enfim, é um ambiente muito bacana. E para não gastar muito seu tempo, eu vou deixar um link aqui da comunidade, clica ali para conhecer a comunidade. E se você ficar com dúvida, ficar duvidoso, sem entender, pô, queria fazer uma pergunta, eu tenho aqui também o meu suporte, clica ali, você vai para o suporte e tira sua dúvida no WhatsApp. Valeu? Então, por hoje é isso aí, galera. Grande abraço para o Sorisaldo e até o nosso próximo encontro. Lembra, toda terça-feira tem live, terça, 20 horas. Valeu, aquele abraço, pessoal. Tamo junto.